Ele era um perdedor solitário, até que uma assassina mortal vira sua empregada e se apaixona por ele. Ito era só um cara comum, curtindo as férias de verão sozinho em casa, já que os pais tinham ido para a segunda lua de mel. Ele ficou o dia todo trancado no quarto, babando por duas waifus 2D, e transformou a casa num lixão. Numa manhã, dormindo até tarde, alguém toca a campainha. Pela câmera aparece uma garota bonita pedindo emprego como empregada. Sem saber o que fazer, Rido a convida a entrar e pergunta se ela tem experiência. A garota responde que era assassina e matava quem fosse desleal ao mestre. Rido entra em pânico e então ela conta que o mestre a indicou para servi-lo. Ele implora que ela diga que é brincadeira, mas não é, e ele fica ainda mais apavorado. Ele pergunta se tem alguma ligação com o mestre dela, e a empregada assassina explica que a avó dele conhecia o motorista do terceiro primo do filho do mestre. Kido diz que então são estranhos, mas logo percebe que a interrompeu no meio da frase e que ela pode se irritar. Ele muda de assunto rápido e pergunta em que área de assassinato ela se especializa. Ela resolve mostrar na prática. Leva-o ao quintal e atira várias facas numa árvore, formando uma linha vertical limpa e perfeita. Kido mija nas calças ao vê-la e diz que não tem ninguém que queira assassinar, como nem conhece o mestre dela, que vai embora. A garota fica chateada, mas aceita e pede desculpas pelo incômodo ao sair. Kido solta um suspiro de alívio enquanto ela vai, mas percebe que ela esqueceu algo. Corre atrás dela gritando que ela deixou um sino. Ao chegar no cruzamento, vê um caminhão bem na sua frente e percebe que tá ferrado. Por sorte, a empregada assassina se joga sobre ele, salvando-o de ser atropelado. Ao se levantar, ela fica estranhamente sem jeito, dizendo que nunca salvou ninguém assim, e não entende por que o coração está batendo tão forte. Rito fica meio surpreso, e a empregada segue seu caminho. De repente, ele muda de ideia e pede para ela voltar e fazer um teste das suas habilidades. Já na casa dele, ela começa a dar uma palestra sobre facas, e Rido explica que só quer que ela cuide da limpeza. Ele aponta para todos os sacos no cômodo e a assassina pergunta quantos tem corpos dentro. Rido entra em pânico, tentando fazê-la entender que não tem nada a ver com esse trabalho e só quer uma empregada normal. Ele se sente em dívida por ela ter salvado sua vida e quer ajudá-la. E a moça pergunta se ele a contrataria caso fosse uma boa empregada. Ela se esforça, mas em segundos quebra o rodo, derrama água por todo canto e acaba com o balde na cabeça. Ela, nervosa, pede desculpas e promete limpar rápido, mas escorrega no piso molhado e antes que Rido consiga segurá-la, faz um movimento acrobático e aterrissa perfeitamente. Aquela execução perfeita é estragada quando o balde cai de novo em cima da cabeça dela e Rido pergunta se ela é sempre tão desajeitada. Ela se desanima e pede desculpas, dizendo que realmente só sabe matar. Ela diz que entenderia se Rido não quisesse mais contratá-la, mas ele apenas tira o balde da cabeça dela e lhe dá uma toalha, dizendo que ela pode aprender coisas novas. Ele a ajuda a limpar enquanto a ensina e logo deixam a casa impecável. Rido começa a sentir fome, mas a nova empregada nem sabe cozinhar, então ele decide meter a mão na massa também. Ela pega os legumes e, com a habilidade de faca digna de mestre, reduz o repolho a tiras em segundos. Rido então traz umas costeletas de porco que comprou antes, e a moça nem sabe o que são, diz que nunca ligou pro sabor. Comida é só pra nutrir, e Rido leva isso pro lado pessoal. Ele começa a vender as costeletas da loja do bairro, mas a reação da empregada continua apática. Rido não desanima e acha que ela vai mudar quando provar a costeleta. De repente, ele percebe que ainda não perguntou o nome dela. A empregada diz que não tem nome, e que sendo o patrão, Ito pode chamá-la como quiser. Ele pensa, não inventa nada, e decide chamá-la de empregada por enquanto mesmo. Ele serve a comida e, enquanto comem, fica ansioso esperando a reação dela. Embora ela não sinta nenhum sabor especial, percebe um calor diferente que nunca sentiu antes e diz que está realmente deliciosa. Quando Ido a convida a provar com um molho especial que é quase 90% glutamato, ela fica completamente dominada pelo sabor. Mais tarde naquela noite, Rido acorda chorando por um pesadelo terrível sobre a mãe indo embora, um pesadelo que ele costuma ter. De repente ele bate uma fome e decide ir à cozinha buscar um miojo, mas para seu choque já tem alguém lá dentro. Ele teme que a empregada assassina esteja tentando matá-lo baixando a guarda, então espia a cozinha todo nervoso. Encontra a empregada com uma mancha vermelha no rosto e quase entra em pânico, mas quando ela se vira com uma garrafa de molho na mão, um alívio enorme o toma. A empregada fica aflita, mas ele manda ela relaxar porque entende bem a fominha da madrugada. Ele prepara umas sobras e um cup noodle para o lanche da madrugada e depois de comerem, a empregada pergunta a Rido se ele teve um pesadelo. Ela conta que a caminho da cozinha ouviu gemidos no quarto dele e com medo de que alguém o atacasse, entrou de fininho e o encontrou chorando dormindo. Rido fica envergonhado ao ouvir isso e a empregada diz que ele chamou o nome da mãe várias vezes. Então ela conta o próprio sonho em que havia uma garrafa gigante de molho que falava com ela, e quando ela foi lamber, ela simplesmente desapareceu. Rido fica boquiaberto ao ouvir aquilo. A empregada explica que foi novidade para ela, porque até então todos os sonhos dela eram sobre matar ou ser morta.
Por isso ela ficou triste por Rido ter tido um pesadelo e não soube como consolá-lo. Rido diz que não foi nada sério. Desde que a mãe saiu de casa, ele sempre sonha com ela indo embora. Conta que quando criança, ao ter pesadelos, dormia no colo da mãe e a empregada logo oferece suas coxas grossas para servirem de travesseiro. Rido surta e diz que já não é mais criança, que não pode se apoiar no colo de qualquer um. Isso de repente deixa a empregada vazia e inútil, e ela começa a recordar as palavras do ex-patrão, que dizia que ela só servia para matar. Ela começa a sentir frio quando de repente, Rido, todo bobo, encosta a cabeça no colo dela. A empregada aquece e diz para ele dormir ali o quanto quiser. No dia seguinte, ela começa a picotar e compactar o lixo, e Rido fica impressionado. Ao sair para jogar o lixo fora, encontra um filhote deixado na sua porta para que alguém cuidasse. Rido fica irritado, pensando se a casa virou um orfanato para qualquer bicho de rua, quando a empregada acha um bilhete na caixa. O bilhete diz que o dono comprou achando que seria de raça pequena, mas o cachorro é maior, e ele não tinha dinheiro nem tempo para criá-lo. Então deixou o filhote em frente à casa mais rica do bairro e agora espera que quem achou cuide do bicho. Kido fica frustrado, mas decide adotar o cachorro porque ele não sobreviveria ao calor do verão lá fora. As palavras dele despertam um trauma profundo na empregada, que diz que salvar uma vida sem pensar nem sempre é o certo, e que os abandonados têm que ficar mais fortes para se virar sozinhos. Ela diz a Ieto que se ele abrir o coração pro cão, pode acabar se arrependendo depois. Ieto responde que não fica filosofando demais sobre essas coisas. Ele pega o filhote no colo e pergunta à empregada se ela o salvou ontem por pena ou só por instinto de proteger uma vida. Diz que é instinto humano ajudar quem dá pra ajudar e então leva o filhote pra dentro. Kido acha o filhote uma gracinha, todo fofinho, e pergunta se a empregada quer segurar também. Ela recusa e se afasta enquanto Iedo aproxima o cãozinho. Ele pergunta se ela tem medo de cachorro, e ela, envergonhada, admite que tem um pouco de receio. No entanto, ela acrescenta que se Rido mandar ela pegar o filhote e brincar, ela vai obedecer apesar do medo. Rido diz que ela não precisa se forçar e então pergunta por que ela tem medo de cachorros. A empregada conta que quando seu mestre a treinava para ser assassina, ele a deixou na floresta com cães selvagens, e aquilo a traumatizou para a vida inteira. Iedo diz que isso é um problema sério, porque pretende manter o filhote em casa por enquanto e esperava que ela ajudasse. As palavras dele a atingem, e para ser útil ao novo mestre, ela decide enfrentar o medo e pede para segurar o cachorro. Iedo deixa, ela pega o filhote e começa a tremer feito um celular Nokia antigo enquanto ele fica no colo dela. Ele pergunta do que exatamente ela tem medo. Ela responde que tem garras e presas afiadas, mas Iedo acha o cãozinho bem fofo e inocente. De repente ele começa a roer o dedo da empregada e ela surta tanto que quase arremessa o bicho pela janela. Por sorte, Iedo a segura e tira o filhote enquanto a empregada fica no chão recuperando o fôlego. O cachorro também morde os dedos dele, e Iedo percebe que os dentinhos estão nascendo, então o leva ao pet mais próximo para checar e comprar umas coisas necessárias. Quando voltam para casa mais tarde, Iedo agradece a ajuda nas compras. Ela responde que nunca viu alguém tão gentil quanto ele, porque as ordens que ele dá não são do tipo a que ela está acostumada. No trabalho anterior ela matava pessoas, fracassar não era opção. Ainda assim, Iedo a tratou com gentileza mesmo depois de ela ter errado quase tudo. Ela pergunta o que pode fazer para ser mais útil e se realmente pertence a ele. Antes que Rido possa responder, o filhote tenta fugir. Ele corre atrás e o pega, dizendo à empregada que ela devia querer parar de ser assassina e viver como uma garota comum. É a chance dela, não precisa pensar demais. De repente, a empregada percebe que durante todo o tempo em que foi assassina, nunca pensou em desistir. Matar era sua única razão de existir, e ela achava que seria inútil se parasse com aquilo. Então Iedo manda ela olhar o pôr do sol incrível. Ela se aproxima, pensando que se ficar com ele, talvez consiga aprender e entender melhor o que realmente quer. Rido então lhe diz que, quando ela veio pela primeira vez à sua casa, ele ficou realmente assustado porque nunca tinha visto assassinos na vida real. Mas, depois de conhecê-la, percebeu que ela era boa de coração. Ao ouvir que era uma boa pessoa, a assassina lembra da época em que era uma garota normal e os pais a elogiavam. De repente, ela pergunta a Rido o que pode fazer para voltar a ser normal e o primeiro conselho dele é sobre seus fracassos. Ele explica que, como tudo o que pede é novo para ela, é normal que fracasse, então não deve deixar essas falhas pesarem. Mais tarde, a criada começa a preparar o jantar e corta repolho como uma pessoa normal. Ela pensa que agir normalmente é muito mais fácil e não exige concentração extrema, e começa a pensar no jantar. De repente, o cachorrinho vem até ela e se esfrega na sua perna. A criada se assusta, aponta a faca para o cachorro achando que ele tentou atacá-la por trás, mas ao vê-lo tremer e desabar, percebe que ele só estava com fome. Ela alimenta o cachorrinho e tenta tocá-lo para vencer o medo, mas Rido entra no quarto justo então e a assusta. Ele fica impressionado por ela ter dado comida ao cão e agradece, e ao fazer carinho vê que o pelo é tão fofinho que decide chamá-lo de Machai. Todos aprovam o nome, e então Rido faz uma carinha boba sem motivo para dizer à criada que ela melhorou no trabalho. Ela se emociona com o elogio e se oferece para cuidar do filhote se ele estiver ocupado.
Rido fica preocupado com a fobia dela, mas a criada diz que quer ser normal e que para isso precisa primeiro superar o medo. Impressionado com a determinação, Rido a guia enquanto ela faz carinho no Machai e depois o segura no colo. Ela faz carinho na barriga do cachorro e percebe que o medo era irracional. O filhote é muito comportado. Depois disso, eles se sentam para jantar e a criada se apaixona de novo pelo molho. Ela termina o prato rápido e quando Rido pergunta se quer uma segunda porção, ela diz que não deve incomodar o mestre com isso, mas o corpo reage ao contrário e ela acaba estendendo o prato. Rido diz para ela parar de hesitar tanto o tempo todo e que pode pedir livremente o que quiser. A criada aproveita na hora e pede que ele lhe dê um nome, e Rido faz umas perguntas rotineiras antes de escolher. Ele pergunta sobre o aniversário dela e a única coisa que ela ouviu sobre aquele dia foi que estava nevando muito. Ito decide chamá-la de Yuki, que significa neve, mas isso traz de volta memórias traumáticas para a garota. Seu antigo mestre também a chamava de Yuki porque ela era de sangue frio, igual a neve. Ela odiava esse nome, mas quando Rido fala o quanto ama neve e inverno, ela acaba aceitando. Ela sorri agradecendo a Rido por lhe dar esse nome e começa a repeti-lo feito um Pokémon bobo. No dia seguinte, enquanto Yuki brinca com Machai, Rido aparece com uma pistola de piercing porque quer furar a orelha para bancar o descolado pros amigos. Ele diz que não tem coragem de fazer sozinho, então pede para Yuki fazer por ele. Ela aceita a missão, mas quando está prestes a fazer o furo na orelha dele, de repente recua. Ela começa a tremer e pergunta a Rido se aquilo é castigo por algo que ele não gostou, diz que tem medo de perfurar o corpo de Rido, e ele pergunta se ela não costumava perfurar pessoas numa escala maior. De repente a campainha toca e Yuki vai ver quem é. Do lado de fora, Riko, irmã mais nova de Rido, espera ansiosa que ele abra porque ele mandou mensagem dizendo que ia arrumar um cachorro e ela quer vê-lo. Yuki abre a porta para ela, e ela fica boquiaberta ao ver uma garota na casa do irmão. Quando Riko entra, fica surpresa com a limpeza do lugar, mas mais que isso, não consegue aceitar que o irmão tenha contratado uma empregada tão bonita. Ela começa a puxar as bochechas dele enquanto pergunta por que não contou antes, e ele responde que a mãe ficaria preocupada se soubesse. Ele ligou para o pai sobre contratar uma empregada e ele só deu um. Riko puxa as bochechas dele de novo, e então Yuki pergunta aos irmãos se moram em casas separadas. Riko fica sem jeito e desvia o olhar enquanto Rido explica que a irmã gosta de coisas e pessoas bonitas, por isso não contou sobre a Yuki. Enfim, as duas se apresentam e Riko comenta que Yuki tem um nome bonito. Ela agradece e diz que Rido deu esse nome porque ela foi assassina e não tinha um nome fixo. Rido tenta impedi-la, mas o estrago já está feito e Riko congela ao ouvir aquilo. Mesmo assim, ela não tem medo de Yuki. Apenas acha estranho que ela seja ao mesmo tempo bonita e forte. Riko pede um autógrafo, mas para sua decepção, descobre que a caligrafia dela é áspera e infantil. Yuki, vendo a reação de Riko e Ito, se preocupa e explica que não escreve bem, mas fala 12 línguas fluentemente. Riko fica ainda mais impressionada e decide fazer o trabalho de férias sobre a Yuki. Pede que ela comece mostrando suas habilidades de assassina e Rido pede à irmã que pare. Ele avisa para ela não escrever nada que possa encrencar a Yuki, mas ela diz que vai fingir que é ficção. Então se vira para Yuki, que pede que ela vá ao quintal para ver as habilidades. Lá, Riko fica com uma maçã na cabeça, sem desconfiar da mira da Yuki, enquanto esta se prepara para arremessar uma faca. A Yuki acerta a maçã bem no centro e Riko vibra de emoção. Riko pergunta de onde saiu aquela faca e a empregada responde que a escondia na roupa. Antes ela andava com 16 facas, mas Rido disse que era demais, então agora só carrega 5. Depois, enquanto Riko faz mais perguntas, o estômago dela ronca de fome. Ido ri e diz que já está quase na hora do almoço. Riko pede que a Yuki faça seu prato especial, mas a única coisa que ela sabe cozinhar é ralar repolho. Mas ninguém ali é herbívoro só para se contentar com isso, então saem e comem uns Big Macs. Riko vê um cartaz de um festival de verão para hoje à noite, e Rido conta que lá vendem um molho especial. A Yuki começa a salivar ao ouvir isso, e pede pro Rido levá-la, o qual aceita feliz. Os três vão ao festival e experimentam um jogo de tiro, em que Riko não acerta nada, então Yuki pega a arma para mostrar que manda bem. Só que ela também não acerta nada porque a arma está torta, e começa a duvidar se serve mesmo para ser assassina. Depois eles fazem a pescaria de peixinhos, e dessa vez a Yuki mostra habilidade. Em seguida vão à barraca do molho, e Yuki se delicia com bolachinhas cobertas naquele molho gostoso. Riko sai correndo para comprar algo para beber, e Iketo e Yuki decidem esperar por ela ali perto. Enquanto esperam, Ito pergunta a Yuki se ela já tinha ido a festivais, e ela responde que sim, mas só para eliminar os alvos. Ela fica abatida ao lembrar do passado sombrio, até que de repente os fogos começam e ela fica boquiaberta ao vê-los. Logo, Riko volta com as bebidas e se senta entre eles para ver os fogos. Depois, a caminho de casa, um motociclista surge em alta velocidade, alguém grita que é um ladrão que roubou as coisas deles, ele quase atropela a Riko, mas a Yuki a salva.
Hito vai ver o que aconteceu e repara que a irmã dela parece ter despertado algo estranho depois que a Yuki a segurou nos braços. Ele fica aliviado por ninguém ter se ferido, mas furioso com o motociclista por assaltar inocentes e colocar transeuntes em... Ele diz que gente como ele merece punição e Yuki aceita isso como missão. Ela começa a escalar o prédio e persegue o ladrão feito Homem-Aranha antes mesmo de Hito conseguir mandá-la parar. E Rico diz que tem que alcançar a Yuki porque quer ver ela dar um corretivo no bandido. Elas seguem a Yuki saltando pelos telhados e logo ela encontra um motociclista. Ela pula do prédio e lança 2 facas para estourar os pneus, fazendo-o perder o controle e bater numa viela. Kido e Rico chegam ao local justo quando Yuki se aproxima do ladrão com as facas em punho. Riedo entra em pânico e implora a Yuki para não matar o cara, mas ela só dá um toque no capacete dele, dizendo que essa é a punição. Hito fica aliviado enquanto Yuki se afasta e explica que isso é o que ela considera uma punição normal, porque a mulher que foi roubada apareceu com um policial para prender o motociclista. Hito e as meninas seguem para casa, e Rico conta a Yuki que as amigas da escola vão ficar surpresas quando ela contar sobre ela. Yuki fica curiosa para saber como é a escola, já que nunca frequentou uma. Rico diz que a escola é divertida, desde que o aluno quieto não apareça com uma semi-automática, porque dá para fazer amigos e aprender um monte. Então ela sai correndo para casa e isso deixa Yuki interessada em estudar. Ela diz a Ito que talvez ir à escola a ajude a ficar mais normal, e ele concorda, imaginando se ela tem idade para isso. De qualquer forma, o tempo passa e as férias de verão chegam ao fim. Quando Hito volta às aulas para começar mais um ano do ensino médio, fica se perguntando se a Yuki vai ficar bem sozinha em casa. De repente, um dos amigos delinquentes aparece e pergunta se ele ouviu a novidade sobre uma cosplayer linda na cidade. Hito cospe a bebida ao ouvir isso e faz que não sabe de nada para escapar das perguntas. Um amigo diz que já viu a Pretty Maid na biblioteca às vezes, e Hito fica curioso porque a Yuki iria à biblioteca. Nesse momento, o professor entra na sala e anuncia que tem uma nova transferida hoje, ninguém menos que a Yuki, e Hito surta ao vê-la. O professor a perceberá apresenta como prima do Ippo e manda que ela sente na frente dele. Ippo não entende nada, mas quando Yuki se vira e diz que está ansiosa para estudar com seu mestre. A classe inteira fica com inveja dele num segundo. O resto do dia é um martírio para Itu, e quando a Rico vem vê-lo depois da aula, ele já está praticamente petrificado. De repente ele percebe que a Rico armou tudo, e ela pula de alegria dizendo que essa foi a surpresa que preparou para ele. Ito fica desapontado, mas no caminho de casa, Rico conta que a Yuki aprendeu rápido, pegou o básico em apenas 3 dias. Ito diz que está mais curioso sobre outras coisas, tipo como a Yuki conseguiu entrar na escola, e especialmente entrar na classe dele. Pergunta por que ela teve que fingir ser prima, e por que esconderam isso dele. Yuki explica que foi ideia da Rico fingir ser prima para dar uma história crível. Quanto à matrícula, ela mexeu alguns pauzinhos com contatos no submundo. Ela conta que Rico pediu para não contar nada ao Rido, porque seria mais divertido ver a reação dele depois. Kido dá um tapa na Rico por isso, e Yuki fica preocupada achando que ele esteja zangado. Ele diz que não está bravo, só chocado, e que a partir de agora deviam aproveitar a vida no colégio juntos. No dia seguinte, assim que começa o intervalo do almoço, todos correm para a cantina comprar o famoso pão Katsuda, que só é vendido um dia por semana. Yuki fica curiosa. Rido conta que a padaria Katsuda é super famosa e que a escola tem uma parceria com eles. Então vendem seus pães deliciosos aos alunos uma vez por semana. Como é raro, só tem umas poucas unidades e todo mundo corre para ser o primeiro a comprar. Ele começa a descrever as versões do pão, até uma que vem com um molho delicioso dentro. Era tudo que Yuki precisava ouvir e ela diz a Rido que vai pegar o pão para os dois. Ele avisa que vai ser difícil porque a sala deles é a mais longe da cantina, mas Yuki não quer saber de desistir. Ela pula pela janela e alcança o terraço. Rido a segue pedindo para ela parar. Mas ao ver a expressão decidida dela, ele percebe que é inútil tentar impedi-la. Yuki corre sobre o parapeito, totalmente focada em chegar na loja Katsuda antes dos outros. Vendo aquilo, Kido lembra da irmã quando ela quer sobremesa, e pensa que ninguém segura uma garota quando ela quer comer algo de verdade. Nesse instante, ele vê um grupo de fãs fanáticos dos pães Katsuda correndo para a loja e teme que a situação vire confusão se Yuki cair na frente deles. Mas Yuki pega um atalho, salta de um prédio para o outro e aterrissa equilibrando-se no parapeito. Ela desce ao chão bem em frente à padaria e entra com graça, pedindo um pão recheado para ela e um sanduíche pro Ido. Porém, quando volta para Ito, treme de desapontamento porque a mulher da loja disse que cada pessoa só pode comprar um. Ela se desculpa com Rito por ter comprado o pão recheado e depois pegado um pão recheado normal para ele na cantina. Rito diz que vai comer o pão comum, e Yuki timidamente oferece a ele o pão da Katsuda. Ele manda ela comer porque já provou antes, e não seria justo ele comer quando foi ela quem ganhou. Yuki fica radiante e começa a devorar o pão recheado, e Rippo se contenta só de vê-la. De repente, Yuki quebra um pedaço do pão para alimentá-lo, e Rippo fica sem jeito quando ela enfia o pedaço quase até a garganta dele. Mais tarde naquela noite, Rico vai à casa dele para passar a noite com Yuki. Ela conta pro Ito que sempre quis ter uma irmã mais velha, e que por um tempo até o imaginou como mulher.
Ito pede que ela segure a imaginação e Riko diz que teve uma ideia melhor, transformar a Yuki na irmã mais velha dela. Ela diz que o Rido deveria se casar com a Yuki e levá-la para a família. Seria o final perfeito para todo mundo. Rido fica atrapalhado quando Riko afirma que a Yuki claramente gosta dele, e ele tenta negar. Riko diz que ele não entende os sentimentos das garotas, mas que dá para ver que a Yuki pode se declarar a qualquer momento. Ela acha que a mãe provavelmente vai aceitar o casamento, mas não tem tanta certeza sobre o pai. Nesse momento a Yuki aparece e pergunta quem vai se casar. Ito entra em pânico, mas Riko nem titubeia e diz que ia amar se ela se casasse com o irmão dela. Pergunta se Yuki gosta do Ito e ela confirma dizendo que o admira muito. Riko está quase perdendo a cabeça, mas Riko muda de assunto e fala que quer comer umas frutas. Saem pra fora para aproveitar o ar fresco e petiscar, enquanto Riko já começa a shippar o Ippo com a Yuki de novo. Ela explica que quando o Ito fizer 18 anos, ela pode se casar legalmente com ele, já que é mais velha. Yuki se assusta porque não faz ideia do que é casamento, mas Riko garante que é algo que ela dá conta. Ito tenta mandar a irmã calar a boca, mas ela pergunta se ele não ficaria feliz em casar com uma garota bonita e confiável como a Yuki. Ele cora, sem conseguir negar, e Riko declara que seu ponto foi provado. No dia seguinte na escola, Ippo está com sono porque a Riko os manteve acordados a noite toda. De repente a professora percebe que ele está dormindo e arremessa um giz na cabeça dele, mas a Yuki corta o giz ao meio num golpe rápido. Porém, o plano sai pela culatra. Os dois pedaços do giz acertam os dois olhos do Rido, e ela entra em pânico porque achava que ia passar longe da cabeça, como nos filmes. A professora e a turma ficam incrédulos. Sem entender como o giz se partiu, Rido vai à enfermaria checar os olhos e se surpreende ao encontrar uma nova enfermeira bonita. Ela se apresenta como Nida e começa a examinar os olhos dele enquanto pergunta sobre o relacionamento dele com a Yuki. Ele gagueja dizendo que ela é sua prima, e Mida ri. Vocês não se parecem nem um pouco. Ela ainda diz que Rido é bem o tipo dela, e ele fica sem saber o que responder. Ela termina de examiná-lo e diz que os olhos não estão danificados. De repente vai até a porta, tranca-a e atira Rido na cama, dizendo que vai checar o resto do corpo para ver se precisa de mais cuidados. Rido se atrapalha quando Nida sobe em cima dele, dizendo que vai lhe dar a melhor primeira vez de todas. Rido surta, até os videoclipes mais sem sal do Korn têm mais desenvolvimento emocional do que isso antes da ação. A enfermeira não liga e já ia quase beijá-lo quando a fechadura se parte e Yuki entra procurando Rido. Ela estava preocupada e veio vê-lo assim que a aula acabou, e fica chocada ao vê-lo prensado por outra mulher. Rido fica aliviado ao vê-la e corre para se esconder atrás dela. Yuki pergunta a Nida o que ela estava fazendo, e ela solta que foi só uma pegadinha, que adora brincar com garotos fofinhos e inocentes. Rido não acredita, já que quase foi devorado, mas Nida minimiza o medo dele. Ela manda que ele venha tomar colírio, porém ele fica bastante receoso de se aproximar. Nida continua provocando, e então de repente Yuki o puxa para perto. Ela manda a enfermeira ficar longe do Rido, e ele começa a corar ao perceber que Yuki ficou com ciúme. Ela tira Rido do consultório, com Nida dizendo para os dois irem até ela se tiverem qualquer problema depois. Yuki não larga a mão de Rido até chegarem a um canto mais tranquilo e pede desculpas por tê-lo puxado antes. Então Yuki diz que tem algo importante para contar e o coração de Rido dispara porque ele pensa que ela vai se declarar. Mas ela o assusta ao dizer que Nida é definitivamente uma assassina como ela, e que eles devem ficar muito atentos. Ela está absolutamente certa. Nida é mesmo uma assassina com ambições elevadas. Quer montar um harém de modelos bonitos e sarados e viver a vida de luxo em algum lugar da Grécia. Para isso ela virou assassina e matou muita gente. Agora o objetivo final está à vista. A missão atual é eliminar Yuki, e quando conseguir, terá dinheiro suficiente para viver a vida que sempre quis. Enquanto isso, na casa do Rido ele tenta dormir, mas é impossível com a Yuki vigiando. Pede para deixá-lo em paz e ela recusa, com medo da Nida atacá-lo enquanto dorme. Ela diz que precisa ficar em alerta para que a mulher vil não apareça, e Rido reclama que não consegue dormir com ela encarando. Yuki tem uma ideia e se deita na cama com ele, deixando-o todo atrapalhado. Ele se esconde debaixo do cobertor porque não quer ver o que está nascendo ali, mas admite que está mais preocupado com ela do que consigo. Suspeita que Nida pode estar atrás da vida da Yuki, e ela logo começa a pensar nisso. Ela diz a Rido para não se preocupar tanto porque consegue lidar com alguém do nível da Nida até dormindo. Fica imaginando como Nida descobriu sobre ela, percebendo que o passado a alcançou e que envolveu também o Ito. De repente, ela segura a mão dele e garante que ele não precisa se preocupar com nada. Ela vai protegê-lo, custe o que custar. Kido fica corado e se levanta, dizendo que também quer que ela esteja segura, mesmo se sente impotente. Ele resolve abrir a janela para pegar um pouco de ar, mas Yuki diz que ela faz isso porque sempre tem perigo de franco-atiradores. Quando destranca, sente de imediato o cheiro do seu molho favorito e fica tentando descobrir de onde vem. Enquanto tenta achar a origem desse cheiro delicioso, ela ouve a voz da neta dizendo que perdeu o toque. A cosplayer da mulher gato se infiltrou no quarto enquanto Yuki estava distraída, e Rido já está na Zemi. Enquanto tenta achar a origem desse cheiro delicioso,
delicioso, ela ouve a voz da neta dizendo que perdeu o toque. A cosplayer da mulher gato se infiltrou no quarto enquanto Yuki estava distraída, e Rido já está na swimming pool. Enquanto tenta achar a origem desse cheiro delicioso, ela ouve a voz da neta dizendo que perdeu o toque. A cosplayer da mulher gato se infiltrou no quarto enquanto Yuki estava distraída, e Rido já está na swimming. Quando tenta achar a origem desse cheiro delicioso, ela ouve a voz da neta dizendo que perdeu o toque. A cosplayer da mulher gato se infiltrou no quarto enquanto Yuki estava distraída, e Rido já está na smi. Ela diz a Yuki que só tem negócios com ela porque recebeu uma comissão para matá-la. Porém sabe que a diferença entre suas habilidades é grande demais e que não conseguirá nada contra ela sem um refém. Por isso Nida decide levar Kido junto e manda Yuki encontrá-la no pátio da escola às 2 da manhã, se quiser que ele fique vivo. Depois que vai embora, Yuki começa a recordar as palavras do professor, que lhe disse que, aconteça o que acontecer, ela sempre será uma assassina sangrenta cujo único propósito na Terra é matar pessoas. Yuki admite que é verdade e resolve parar de viver na ilusão de que pode ser normal. Decide matar Mida e eliminar todas as provas, e quando a segurança de Rido estiver garantida, vai deixar o país para sempre e voltar a trabalhar como assassina. Ela se lembra que Rido queria que ela estivesse segura e ficasse com ele, e percebe que quer o mesmo. Por outro lado, Nida trouxe Rido para a escola e o amarrou com uns apetrechos de bondade que ela sempre guarda na bolsa, para quando a inspiração bate. Rido está bem calmo com a situação, e Nida pergunta se ele não tem medo de morrer a qualquer momento, e que a culpa será toda da Yuki. Ela pergunta se ele odeia a empregada agora, e Rido responde que mesmo assustado, ele confia que Yuki o protegerá. Nida fica impressionada que ele diga essas coisas mesmo nessa situação e diz que não queria arrastá-lo para essa batalha, mas precisava fazer isso para lutar contra a temível assassina Zu. Rido pergunta quem é Zu e Nida pergunta se ele não conhece o nome original dela, famoso no submundo. Ela diz que Yuki não era só uma assassina, era um monstro. Ela começa dizendo que havia muita gente assustadora no submundo, mas Yuki estava em outro nível. Era uma assassina fria, impiedosa, que não mostrava emoções ao despachar as pessoas. Não só isso. Yuki era a número 4 no clã dos maiores assassinos do mundo, os 9 dragões. Nida explica que os 9 dragões reúnem talentos globais, os treinam como mestres assassinos e eles estiveram envolvidos em quase todas as grandes reviravoltas da história. No entanto, por serem tão poderosos e importantes, eles também têm muitos inimigos, e há um preço enorme por suas cabeças. Nida diz que se matar Yuki, ganhará muito dinheiro e sua reputação crescerá, rendendo-lhe trabalhos ainda mais lucrativos. Rito não se impressiona com as ambições dela e pergunta se ela está mesmo falando da Yuki, que é só uma garota de 16 anos, sem emoção num instante e no próximo com tudo estampado na cara. Nida grita que tem certeza que Yuki é a assassina azul, pois a espionou nas últimas semanas. Ela de repente pensa que Rido não é uma pessoa comum, porque ninguém estaria tão calmo numa situação de vida ou morte. Além disso, ele derreteu o coração de pedra da Yuki, e agora Nida tem certeza de que há algo extraordinário nele. No entanto, ela planeja usar isso a seu favor, pois sabe que Yuki fará de tudo para protegê-lo. E ela ficará mais vulnerável ao fazer isso. Assim que o relógio bate, Yuki aparece. Ela corre em direção a Nida, que atira, mas Yuki facilmente corta as balas. Nida imediatamente muda para a próxima parte do plano e atira no chão, ativando a mina terrestre que havia enterrado. Yuki só percebe depois que a mina é ativada, e uma poderosa explosão a engole. Nida ri, achando que venceu, e Rido fica horrorizado, mas Yuki está ilesa e avança pela fumaça para atacar Nida, que mal bloqueia. Ela então tenta provocar Yuki, dizendo que se contar seu passado a Ido, ele nunca a deixará ficar ao seu lado. Yuki ignora as provocações e manda ela parar de tagarelar. Diz que Rido tem aula amanhã e ficará até tarde ou deixará com sono. Nida começa a gritar, pois ninguém a leva a sério, e diz pra Yuki calar a boca e deixá-la espancá-la até a morte se não quiser que Rido perca todos os membros. Ela aperta uns botões no smartphone, e de repente, lasers apontam para os braços e pernas de Rido. Nida diz que há um rifle de precisão apontado para cada membro, e ela só precisa apertar mais um botão para reduzir Rido a um tronco. Ela manda Yuki desistir, mas Yuki avança sem hesitar. Nida aperta o botão em pânico, mas Yuki saca 4 facas e as joga na luz do laser, desviando as balas com elas. Nida surta, pois não esperava isso. Ela tenta ativar outra armadilha, mas uma das facas de Yuki voa e destrói seu smartphone. Ela grita, pois era novinho em folha e sem seguro. Yuki se aproxima e a assustada Nida aponta a arma para Rido, mas ela é chutada para longe. Yuki a atinge e a joga no chão, e Nida teme que vai morrer agora. Ela tenta distrair Yuki, dizendo que ela nunca terá uma vida normal porque ainda é uma assassina, e inúmeras pessoas virão matá-la. Nida pergunta se Yuki continuará matando-os e fingindo que isso é uma vida normal. Yuki responde que não matará mais ninguém, nem deixará ninguém morrer por causa dela. Ela liberta Rido das amarras e vai para casa, enquanto Mida ainda está incrédula. Ela percebe que todos os rumores sobre Yuki eram verdadeiros, e que ela é alguém que irá aos confins do inferno para conseguir o que quer.
Felizmente, ela não quis matá-la, ou já teria feito isso há séculos. Nida de repente começa a rir, aliviada por ter sobrevivido a uma das assassinas mais letais do mundo. Por outro lado, enquanto Rido e Yuki voltam para casa, Yuki de repente se desculpa pelo que aconteceu hoje. Ela diz que se Rido quiser, pode sair da vida dele para sempre, para que ele fique seguro. Rido nota a tristeza em sua voz, então simplesmente segura a mão dela e pede para ela ensiná-lo algumas técnicas de autodefesa, para que ele possa ajudá-la da próxima vez. Yuki se emociona ao ouvir isso, e eles voltam felizes para casa. No dia seguinte na escola, as garotas jogam vôlei, e Yuki continua marcando pontos com seu saque potente. Os garotos babam por ela da lateral, e acham difícil acreditar que uma garota tão perfeita seja parente do Rido. Ele não fica realmente desapontado com a comparação, pois já viu o quão incrível Yuki realmente é. Ele se lembra da noite passada, que parecia saída de um filme de ação, e ainda se arrepia ao pensar nisso. Ele está curioso sobre o passado de Yuki, mas não quer deixá-la desconfortável perguntando. Logo, o jogo para, e quando Yuki sorri para Rido, todos os garotos ficam com ciúmes dele. Eles começam a encará-lo com desprezo, e Rido decide ignorá-los. Enquanto está perdido em pensamentos, uma bola de vôlei voa direto para o seu rosto, mas, por sorte, alguém a para a tempo. Rido olha e vê que é Nida, que de repente tingiu o cabelo de loiro, e ela flerta com ele perguntando se está bem. Iedo fica muito nervoso, pois está diante da pessoa que tentou matá-lo na noite passada, e para completar, todos os garotos estão ainda mais com ciúmes dele agora. Nida senta ao lado dele, roçando os braços enquanto pede para Ito não ser frio com ela, e ele entra em um flashback para explicar como isso aconteceu. Nesta manhã, quando ele e Yuki chegaram à escola, deram de cara com Nida em seu novo visual. Yuki estava em guarda contra ela, mas Nida disse que não tinha a intenção de fazer mal. Ela explicou que não seria mais enfermeira na escola, pois havia criado uma nova personagem original. Agora ela será a nova professora de educação física, vinda de outra cidade e também prima de Riedo. Riedo ficou chocado e disse que eles não se parecem em nada, mas Nida respondeu que ele não precisava se preocupar com isso. Então revelou ser uma mestra em coletar informações e se disfarçar, mas esse visual loiro é seu eu original. Yuki perguntou o que diabos ela estava fazendo ali, e Nida respondeu que ama coisas interessantes acima de tudo. E ver a lendária assassina servir um fracote era realmente divertido. Por isso, ela planeja ficar na escola para observá-los. Ela declara novamente que não tem hostilidade e promete nunca mais tentar machucar Iedo. No entanto, isso não foi suficiente para fechar o acordo. Então, ela ofereceu a Yuki 3 meses de pão katsuda em troca de confiança. Yuki aceitou sem hesitar e disse a Rido para não se preocupar, pois, mesmo no ramo deles, não matam civis por capricho. Ela acreditava que Nida havia aprendido a lição e não ousaria mexer com eles novamente. Mesmo que o fizesse, Yuki estava confiante de que poderia lidar com pessoas como ela de olhos fechados. Foi assim que concordaram em deixar Nida observá-los em segredo. Mas parece que ela esqueceu a parte do segredo. Ela se agarra a Ido dizendo que não gosta do trabalho de professora de educação física, mas é o trabalho onde ela pode ter mais moleza. Ela começa a se aproximar ainda mais de Riedo e sussurrar coisas indecentes em seus ouvidos para deixá-lo constrangido. Por causa disso, Yuki fica brava e esquece de segurar a força ao rebater a bola. A bola rasga a rede e quebra a parede, e Yuki fica nervosa quando as garotas perguntam a razão de sua força sobre-humana. Depois, Rido e Yuki almoçam juntos e ela se desculpa por ter perdido o controle antes. Ele diz que não foi culpa dela, e então Yuki começa a dizer que, embora tenha certeza de que Nida não quer fazer mal, ela se sentiu estranha ao vê-la perto de Rido. Ela pergunta se isso é normal ou se está agindo de forma estranha, e Rido percebe que Yuki ficou com ciúmes porque outra garota se aproximou dele. Alguns dias depois, enquanto Yuki faz as tarefas domésticas, ela abre a máquina de lavar para pegar as roupas lavadas, e quando vê que as toalhas estão limpas e secas, fica radiante. Ela corre para dar a boa notícia a Rido, pois estava lutando para lavá-las direito no último mês. Ele a elogia e então Yuki retoma suas tarefas. Rido pergunta o que devem jantar e ela diz que devem comer repolho desfiado com costeleta de porco e o molho especial. Rido concorda e a leva à famosa loja onde compra as costeletas de porco. A velhinha enrugada da loja anota o pedido de Rido e depois pergunta sobre Yuki, que está com a cara colada na vitrine, babando ao ver as enormes quantidades de molho lá dentro. Ela então nota o velhinho da loja picando as costeletas de porco. Seu corpo todo treme normalmente, mas quando ele vai picar a costeleta, de repente fica perfeitamente calmo e as corta em pedaços perfeitos. Yuki fica impressionada e pensa que ele deve ser um mestre assassino para ter tais habilidades apesar da idade, e Rido não quer frear a imaginação dela. A velhinha pergunta o que a garota está tagarelando e, para encobri-la, Riedo diz que Yuki é uma grande fã do molho deles. A velhinha fica feliz em ouvir isso e diz a Yuki que foi ela quem criou a receita. Yuki fica impressionadíssima ao ouvir isso e pergunta à mulher se ela é uma deusa. Ela agradece a velhinha, explicando o quanto o molho significa para ela. Yuki diz que nunca sentiu o sabor da comida até provar o molho, e a velhinha sorri, dizendo que talvez lhe faltasse um pouco de calor e felicidade na vida, o que a impedia de apreciar o sabor da comida.
Ela diz que Yuki deve ter conseguido sentir o sabor do molho porque estava feliz, e ela acha que é a verdade. Enquanto Yuki está ocupada pensando na felicidade que encontrou após conhecer Hido, o velhinho da loja de repente aparece atrás dela e dá um tapinha no ombro dizendo que havia um pouco de poeira ali. Yuki fica chocada porque nem sentiu a presença dele, e agora tem certeza de que ele é um assassino lendário e ela vira fã. Depois disso, ela prova um molho fresco e se sente nas nuvens, e então eles voltam para casa para jantar. Depois do jantar, enquanto Yuki lava a louça, Hido tenta pesquisar sobre os 9 dragões no Google, mas os resultados dizem que é apenas uma lenda chinesa. Ele se pergunta se deveria perguntar a Yuki, mas decide não fazê-lo pois ela está se esforçando muito para superar o passado. Ele adormece no sofá e sonha com a mãe os deixando. Ele chora, pedindo para ela ficar e a persegue quando de repente o sonho acaba e ele surta ao sentir algo macio e balançante bater no queixo e Yuki pergunta se ele estava tendo o pesadelo com a mãe de novo. Ele afirma, e Yuki oferece um cochilo em suas coxas macias para superar o sonho. Kito fica sem jeito e a recusa, mas de repente seu smartphone cai com a aba do Chrome ainda aberta. Yuki descobre que ele estava pesquisando sobre a organização dela e pergunta se ele está curioso. Ito diz que queria saber mais sobre ela, e Yuki responde que não pode contar muito sobre os 9 dragões porque não os conhece bem. Ela diz que era apenas uma máquina de matar, cujo único foco era fazer seus trabalhos corretamente para não ser descartada. É por isso que ela não sabe muito sobre a organização clandestina. Ela diz a Hido que está tão profundamente marcada por viver na escuridão que ainda acha as coisas comuns de sua nova vida deslumbrantes. Ela diz que está feliz por ter vindo para Hido e ter tido a chance de se tornar normal, e ele diz que também está feliz por ela ter vindo até ele. Ele fica vermelho de vergonha ao dizer isso, e então Yuki decide contar mais sobre si mesma. Ela diz que queria que ele deitasse no colo dela, porque no primeiro dia em que fizeram isso, ela sentiu que poderia realmente ajudá-lo. Ito fica ainda mais sem jeito ao ouvir isso, e decide contar algo em troca também. Ele diz que embora seu sonho tenha começado como um pesadelo, enquanto ele corria atrás da mãe, ele entrou na luz onde Yuki veio salvá-lo como um... No dia seguinte, Yuki termina todas as suas tarefas como de costume, e depois vai ao mercado fazer compras. Todos os rapazes do mercado ficam olhando para ela, mas Yuki não lhes dá atenção. Ela começa a pegar alguns vegetais, e o velho lojista a ajuda. Nesse momento, uma garota se aproxima de Yuki e, nervosa, diz que a observa há muito tempo e a achou muito bonita e legal. Yuki fica feliz em receber o elogio, e então a garota diz que também quer ser como ela. Ela pergunta onde Yuki conseguiu aquele uniforme, porque não é algo que pessoas normais usam, e ela também quer um. Yuki fica chocada porque a garota lhe disse que pessoas normais não usam uniformes de empregada. Logo, Hiro chega, pois também precisava comprar algumas revistas. E assim que Yuki o vê, ela pergunta se uniformes de empregada não são normais. Bem, Hiro lhe conta a verdade, e no domingo seguinte, eles decidem ir às compras para conseguir algumas roupas casuais para ela. Rico já os espera no shopping center, mas para o choque de Hito, Nida também está lá. Ele pergunta o que diabos ela está fazendo ali, e ela diz que plantou um grampo no quarto dele e soube dos planos. Kido manda ela ir embora, mas Nida diz que ele precisa de um conselho de especialista sobre que roupas comprar para Yuki, e ela é a melhor candidata. Rico fica curiosa e pergunta se essa mulher legal e madura também é uma assassina, e Nida afirma antes de engasgá-la com seus marshmallows, e Rico desperta mais um. Rico diz que conhece uma loja onde podem conseguir roupas legais para Yuki, e então os leva a uma loja de cosplay, fazendo-a experimentar um uniforme de empregada ainda mais chamativo. Ela começa a tirar fotos, pois essa era a única razão pela qual trouxe Yuki ali. Mas Yuki não gosta do vestido, pois não é prático. O próximo que ela experimenta é bem curto, e Yuki também não gosta, pois não é bom para esconder facas. Kido diz que ela não precisa de facas, pois não é mais assassina, mas ela responde que se sente calma só de tê-las consigo. Depois eles vão a uma loja normal, onde Yuki experimenta algumas roupas comuns e Rico e Nida colocam um maiô na mistura também. Eles perguntam a Kido qual ele gosta mais, e ele diz que prefere Yuki em um vestido branco longo. Nida começa a zombar das fantasias dele, e Hido não quer mais ficar perto dela. Enfim, eles compram praticamente tudo que Yuki experimentou e começam a voltar para casa. De repente, avistam uma loja de artigos de Halloween, e Rico corre para comprar algumas fantasias. Ela se veste de bruxa, e Yuki faz o mesmo, mas melhor. Nida se veste como as policiais de filme adulto, e Rico gosta do estilo dela. Elas começam a se entrosar com suas fantasias distorcidas, enquanto Ido e Yuki as observam à distância. Hido diz que Rico gosta muito de Halloween, mas ele não está tão interessado. De repente, ele vê um pôster de um filme popular de zumbis e pergunta a Yuki se ela gostaria de vê-lo. As outras garotas estão prontas para ver o filme, mas Yuki diz que nunca viu um. Ippo pergunta se ela nunca foi a um cinema. Yuki diz que sim, mas foi apenas para aproveitar a escuridão e assassinar alguns alvos. Hido se sente estranho agora, mas diz a Yuki que ela deveria experimentar ver um filme desta vez. Eles vão ao cinema, e Nida adormece no meio do filme, mas Yuki está totalmente envolvida.
Ela fica com medo à medida que o filme avança, e quando termina, desenvolveu uma fobia de zumbis. Rico diz que zumbis são lentos e estúpidos, e ela pode lidar com eles sem nem se esforçar. Yuki concorda, mas diz que odeia o cheiro de corpos podres. Ela então diz que como os zumbis já estão mortos, ela nem consegue matá-los. Ela começa a tremer de medo, então Rido decide pagar sobremesas para as garotas para acalmá-la. Eles compartilham as sobremesas, e uma garota tímida de cabelo rosa os observa do outro lado da rua. De repente, um homem a agarra pela mão e diz que ela baixou a guarda. Ele diz à garota chamada Naka que ela não conseguirá ser uma boa assassina assim, e manda parar de se distrair e focar no treinamento. Ela se desculpa e diz que vai focar no treinamento, mas então sua atenção volta para Ito e as garotas que estão se divertindo. Mais tarde, Nida vai para casa e Rico diz que da próxima vez elas deveriam ir às compras só entre elas. Ito decide levar Rico para casa, e Yuki diz que voltará para casa e começará a preparar o jantar. Depois que eles saem, ela olha seu reflexo na vitrine da loja e começa a pensar sobre o significado do uniforme de empregada em sua vida. Assim que chega em casa, ela veste novamente o uniforme de empregada e vai verificar Machai, descobrindo que seus brinquedos e tapetes estão todos sujos. Ela diz que vai limpá-los agora, mas Machai foge com o tapete. Ela tenta persegui-lo, mas de repente o tempo vira tempestade. Enquanto o trovão ruge no céu, Yuki de repente fica paranoica e começa a imaginar um ataque zumbi. Enquanto isso, Machai continua brincando e bate numa mesa na cozinha, fazendo sopa fria cair sobre ele. Yuki fica ainda mais assustada ao ouvir o som, e quando Machai se aproxima com uma toalha suja na cabeça, ela surta e o ataca pensando que é um zumbi. Quando Rido volta para casa, descobre que Yuki desfiou a toalha de Machai por causa da paranoia e agora o cachorro está triste. Yuki se desculpa e promete consertar a toalha. E mesmo que Riedo não ache possível, ele diz para ela fazer como quiser. Ele nota que ela voltou a usar o uniforme de empregada e pergunta se ela não gostou das roupas que compraram. Yuki diz que gostou muito, mas não conseguiu se desapegar do uniforme de empregada, que foi um presente de seu mestre anterior. Ele era um velho doente que a ajudou a fugir da vida de assassina, e no final, foi ele quem a enviou para Iedo. É por isso que ela quer continuar usando o uniforme de empregada, pois a lembra dele. Yuki pergunta a Iedo se é estranho ela querer continuar com esse uniforme que não é normal e ter medo de zumbis, sendo uma assassina. Ele diz que não é estranho, é super normal gostar de coisas com memórias fortes e ter medo do que assusta. Ele a aconselha a parar de pensar no que o mundo pensa dela e ser a versão de normal que mais combina com ela, sabe? Yuki fica super feliz em ouvir aquilo. Aí o Machai começa a correr pelo quarto, todo agitado, porque quer que consertem a toalha dele. Rido o pega no colo e se dá conta de que era a mesma toalha que ele tinha quando foi deixado na porta, e pensa que o Machai está apegado àquele pedaço de pano que o faz lembrar da família. Yuki entende bem o sentimento do cachorro, porque o sininho dela é a única coisa que a faz lembrar da irmã, que está tão distante. Ito fica em choque ao ouvir isso e pergunta se ela tem mesmo uma irmã, mas ela só continua a encará-lo com um olhar vazio. No dia seguinte, Rido e Yuki vão a uma loja de ramen junto com a Nida, porque ela é a única que pode dar uma mãozinha para eles acharem informações sobre a irmã da Yuki. Ela diz para Yuki que é por conta dele, e depois de engolir a tigela inteira de ramen mais rápido que o Naruto em dia de promoção, ela solta que isso não é nem o começo para pagar os serviços dela. Ito a repreende e pede para dividir a conta, mas a Yuki nem tá ligando, ocupadíssima adicionando o molho favorito dela no ramen. A Nida surta na hora, porque ela se autoproclama discípula do Gordon Ramsay, e diz que é um pecado mortal colocar molho no ramen que já está perfeito, uma afronta. Yuki nem escuta o sermão dela, mas aí percebe que o molho está quase no fim e já começa a se preocupar. Então o Rido a leva correndo até a loja para comprar mais, mas a velhinha, dona do pedaço, avisa que o molho já tinha acabado, porque todos os estudantes da região levaram tudo, e agora só sobrou o mínimo para as necessidades básicas do comércio. Yuki diz que está tudo bem, mas o Iedo consegue ouvir o som do coração dela se partindo em 1000 pedacinhos. Enquanto eles voltam para casa, a Yuki fica encarando aquela miséria de molho que sobrou na garrafa e jura que vai usar com a maior sabedoria para durar uma semana inteira. Rido quer tirá-la desse clima meio para baixo, dessa tristeza, sabe? Ele pergunta o que ela vai dizer para a irmã quando finalmente se encontrarem, e a Yuki responde que nem se lembra mais do rosto da própria irmã. Ela explica que foi tirada da família ainda muito novinha, e as memórias que tem com ele são bem fracas e todas espalhadas. A única coisa que ela sabe sobre a irmã é que a mãe delas deu acessórios de bola idênticos para as duas, e ela sempre carregou o dele, na esperança de conseguir identificar a irmã quando a encontrasse. Yuki então confessa que está com medo de reencontrar a irmã, porque ela pode ter guardado algum rancor dela. Iedo fica nervoso e pergunta se deveria avisar a Nida para não procurar mais. Mas a Yuki diz que mesmo com todo o medo, ela ficaria muito feliz em saber que a irmã está bem e seguindo em frente.
Bem nessa hora, os amigos do Iedo chegam por lá e perguntam se eles estão fazendo compras juntos. O Iedo fica surpreso de ver a galera, e eles contam que vieram comprar o álbum mais recente da cantora favorita deles, a Nazca, que, aliás, vai se apresentar no festival local e de repente o amigo baixinho começa a ficar com um ciúme danado da proximidade do Rido e da Yuki, e acha super suspeito que do nada duas mulheres bonitas e ligadas a ele tenham aparecido na escola. O Naniko está com ciúmes porque o Rido não passa mais tempo com eles, mas o grandalhão manda ele se acalmar, afinal pelo menos o Rido está feliz por causa da Yuki, né? Eles começam a contar pra ela como o Rido era todo sombrio e trevoso nos tempos de ensino médio, e ele tenta calar a boca deles a todo custo. Na confusão, o álbum autografado voa da mão do amigo, e a Yuki tenta salvar a pátria jogando a bolsa dela pra impedir que o álbum vá parar no ralo. Porém, ao fazer isso, a garrafa de molho é arremessada para fora da bolsa dela, e todo o molho se espalha pelo chão, devastando completamente a Yuki. Naquela noite, ela tem um pesadelo horrível, onde a garrafa gigante de molho está vazia e furiosa com ela. E quando o Rido vem acordá-la na manhã seguinte, a Yuki solta que não tem mais nenhum motivo para viver. O Rido a conforta, dizendo que ela pode comprar o molho na semana que vem, e ela então conta que teve outro sonho, mas não revela os detalhes, mantendo o mistério. Na noite seguinte, a Yuki tem o mesmo sonho terrível de novo, e ela corre pro quarto do Rido, pedindo pra ele dormir com ela porque está com muito medo de dormir sozinha. Ele fica todo sem jeito ao ouvir isso, e então diz a ela que vai virar a noite estudando pra prova que está chegando, então pode ficar acordado ao lado dela até ela se sentir mais tranquila. Enquanto tomam café, a Yuki de repente solta pro Ito que ele é um homem de um caráter e tanto, e então pergunta se ele já odiou alguém mesmo. Ele pensa um pouco e diz que não chamaria de ódio, mas que não gostava muito do pai por causa de algumas coisas que rolaram lá no passado. Mas é assim que são as relações de família, né? As palavras dele fazem a Yuki lembrar da irmã dizendo que a odiava, e ela decide voltar pro quarto dela, dizendo que está apenas incomodando o Ito ali, sem querer. Assim que ela adormece, vê a garrafa de molho vazia, que começa a dizer que ela a abandonou, e também a irmã dela. E agora todo mundo a odeia porque ela é uma assassina de sangue frio. A garrafa de molho mostra a ela que até o Ito e a Riko a odeiam, e então começa a desvendar todo o seu passado sombrio. Quando a Yuki era criança, ela era um verdadeiro gênio, conseguia falar 15 idiomas aos 7 anos de idade. Ela estava a caminho de se tornar uma celebridade por causa de sua inteligência e fofura, mas o único interesse dela era fazer os pais felizes, e só isso. Eles viviam felizes, mas aí no seu 7º aniversário apareceu um convidado totalmente inesperado. Enquanto os pais dela vão abrir a porta, lá nos seus sonhos, a Yuki tenta desesperadamente impedi-los, porque ela sabe que coisas horríveis estão prestes a acontecer. Os pais dela somem do sonho e a Yuki começa a chorar desesperadamente enquanto a garrafa de molho lhe conta que os pais foram mortos porque os assassinos vieram buscá-la e até a irmã dela estava envolvida nisso. A Yuki revive seu passado horrível, onde perdeu todas as suas emoções depois da morte dos pais e se entregou ao treinamento para se tornar uma assassina de sangue frio. Quando a irmã dela descobriu tudo isso, ela disse pra Yuki que a odiava e jogou fora o sininho que a mãe delas tinha dado. A voz continua repetindo pra ela que não tem outra escolha a não ser continuar sendo uma assassina, porque esse é o seu único propósito aqui na Terra. A Yuki se sente completamente perdida, quando de repente a voz muda e se torna a do professor dela, e ela o vê bem na sua frente, pedindo pra ela voltar ao trabalho. De repente, a Yuki acorda assustada, com o Rido chamando o nome dela. Ele pergunta se ela está bem, porque ouviu ela gemendo enquanto dormia. Ela de repente o abraça bem apertado e o puxa pra cama junto com ela. O Rido começa a tremer que nem vara verde, tipo o brinquedo favorito da sua tia, porque essa situação é demais pra um virgem como ele, é muita emoção. A Yuki se desculpa por ter sido tão brusca, mas pede pra ele deixá-la ficar assim por um tempinho, porque ela realmente precisa. Ele percebe que ela está tremendo de medo e então pergunta se ela teve algum pesadelo. A Yuki confirma dizendo que foi um sonho do passado dela, e que ela não quer nem tocar no assunto. O Rido de repente começa a dar tapinhas nas costas dela, pra ajudar a relaxar e pegar no sono, porque era exatamente isso que a mãe dele fazia quando ele estava com medo. E funciona com a Yuki também, que beleza. No dia seguinte, lá na escola, os amigos do Rido ficam chocados quando a Yuki pergunta sobre o festival que está chegando. Eles perguntam como ela não conhece o famoso festival Katsuda, que é uma tradição grandiosa da escola deles. Ele consiste no festival de música, no festival de esportes e no festival cultural. Todas as turmas participam, e o vencedor leva para casa uma versão especialíssima do molho Katsuda. A Yuki começa a babar só de ouvir falar no molho, mas aí os amigos do Rido já soltam que, como eles são calouros novatos que não entendem nada do festival, provavelmente nem vão chegar perto do pódio. Eles dizem que o festival cultural é o que mais pesa nos resultados, e ainda tem as notas deles nas provas também. Nisso, o Rido pergunta pra Yuki sobre o desempenho dela na prova recente, e ela mostra pra ele que tirou 42 pontos, o que está mal e mal acima da nota de reprovação, por um tris. Ela está super orgulhosa disso, mas quando descobre que a média das notas da turma também conta no resultado do festival, ela fica morrendo de medo de que vai derrubar a média da turma sozinha, sem a ajuda de ninguém. Rito
tenta acalmá-la, dizendo que, contanto que ela passe, está tudo numa boa. Mais tarde, o Ito e a Yuki vão se encontrar com a Nida para pegar a cota semanal de pão Katsuda deles, conforme o combinado. Yuki agradece a Nida por aquilo, porque ela estava sofrendo de sintomas de abstinência de molho a semana inteira. Uma verdadeira crise. A Nida manda eles voltarem para a sala porque ela tem que corrigir umas provas, e enquanto eles voltam, começam a conversar sobre as notas médias da turma que vão ser contadas no festival. Ao ouvir isso, a Nida solta pra Yuki que ela vai derrubar a média da turma com certeza, porque ela nem sequer escreveu o nome na folha de respostas da prova de educação física, e isso significa que ela vai reprovar sem chance. A Yuki entra em pânico total, mas o Hido tenta fazer um acordo com a Nida para deixar eles escreverem o nome agora mesmo. Ela diz pra eles que terão que fazer o trabalho dela de graça, e que o acordo do pão está cancelado se eles quiserem ter essa chance de ouro. Mas a Yuki está disposta a pagar qualquer preço, porque ela quer muito vencer o festival e conseguir aquele molho especial. De repente, uma rajada de vento passa, e então a Nida encontra o nome da Yuki escrito na folha de respostas, do nada. Ela fica chocada e pergunta como ela conseguiu ser tão rápida assim, mas antes que a Yuki pudesse dizer qualquer coisa, o Ito decide bancar o Saul Goodman e solta que o nome devia estar lá o tempo todo, mas a Nida é que não deve ter visto antes, pura distração. A Nida percebe que levou um golpe de mestre da advocacia e decide deixar o Hido se safar dessa vez. Depois que ela vai embora, o Hido pergunta pra Yuki o que ela fez, e ela jura que não foi ela. A pessoa que escreveu o nome dela está escondida atrás da parede, e ela fica super feliz por ter conseguido ajudar a Yuki. No entanto, a Yuki a percebeu, e vai até ela para agradecer. A garota de cabelo rosa é a Naka, a mesma que estava observando eles lá no mercado, e ela fica vermelha que nem pimentão ao ver a Yuki tão perto dela. Ela gagueja um monte, mas aí se apresenta como colega de classe deles e conta pra Yuki que sabe de um jeito infalível para vencer o festival. A verdade é que a garota Naka é descendente da prestigiosa família Hikage, que vem passando suas artes marciais de geração em geração há muito tempo. A Naka ainda está aprendendo a aprimorar suas habilidades sob a orientação do irmão mais velho dela, o Taka, que age de forma bem severa por fora, mas na verdade ele se importa muito, muito mesmo com a irmã. Ele também é o presidente do conselho estudantil da escola onde o Iedo estuda, e parece estar especialmente desconfiado da Yuki, que está na mesma sala que a irmã dele, e cujo histórico tem um monte de buracos na trama, o que é bem estranho. Ele pensa que ela pode ser uma inimiga que pode acabar prejudicando a irmã dele, então decide investigá-la pessoalmente. Enquanto isso, o festival da escola já começou, e o tema que a turma do Rido está seguindo é um café de animais, super fofo. Ito, a Yuki e a Naka estão embalando doces lá nos bastidores, e a Naka revela que o irmão dela nunca a valorizou de verdade. Ela diz que ele é um perfeccionista nato, e ela, por outro lado, é toda desajeitada. Então ela quer usar essa chance para melhorar a imagem dela aos olhos dele. Ela pensa que mesmo que não vença, se o irmão a vir participando ativamente das atividades da turma, ele vai reconhecê-la um pouquinho, já seria um grande avanço. A Naka tem um outro motivo para querer vencer, mas ela se esquiva de falar isso na frente da Yuki, fica toda sem jeito. O Rido percebe que a Naka está sempre toda constrangida perto da Yuki, e ele fica se perguntando o que será que está passando na cabeça dela. Então ele agradece a Naka por ter avisado eles com antecedência sobre como vai ser o evento desta vez. Vai ser um jogo de polícia e ladrão, então as habilidades atléticas vão ter um papel super importante nisso tudo. De repente, um homem vestido como uma garrafa gigante de molho Katsuda aparece por lá, e a Yuki entra em pânico total. O homem dentro da fantasia acaba sendo o Taiga, amigo delinquente do Ito que é um fã de carteirinha do molho, e ele declara que vai participar do evento usando essa fantasia porque ninguém, mas ninguém mesmo, consegue superar o molho Katsuda. O Taiga está super confiante de que a equipe dele, com a Yuki e a Naka, vai levar o primeiro prêmio para casa. O Rido comenta que nunca viu a Naka muito ativa nas aulas de educação física e ela, toda nervosa, diz para ele que simplesmente não quer chamar a atenção. A Yuki pede para ele não se preocupar, porque ela tem total fé nas habilidades da Naka, e promete que vai dar o melhor de si para vencer a equipe do irmão da Naka. A Naka repete as palavras dela, e o irmão que tinha vindo ao café para espionar a irmã fica furioso, pensando que a Yuki está virando a irmã dele contra ele. Uma verdadeira traição. Mais tarde, enquanto o Rido e os amigos dele estão almoçando juntos, o Taiga solta que vai usar a fantasia de molho enquanto participa do evento para atrair a atenção da mídia, o que deixa o Rido super preocupado, porque pode ser bem prejudicial para Yuki aparecer com o rosto dela nas notícias. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa para ela, a irmã dele chega por lá junto com o amigo baixinho e ele e o Taiga descem para conversar com eles. Enquanto isso, a Naka, toda tímida, pergunta para Yuki se ela pode ser amiga dela. A Yuki concorda sem hesitar, na mesma hora, e a Naka fica radiante de alegria. No entanto, quando o Rido pede pra ela e pra Yuki irem ver o festival cultural, ela sai correndo, dizendo que tem umas coisas pra fazer, um trabalho urgente. O Rido pergunta pra Yuki sobre o que elas estavam conversando, e em troca, ela pergunta pra ele o que é amizade, afinal de contas. Por outro lado, a Naka, toda eufórica, vai espionar o conselho estudantil pra aprender mais sobre o jogo, e assim poder ajudar a Yuki. Mas o que ela descobre a deixa completamente chocada, de queixo caído. Logo em seguida, a competição começa, com a ídolo Nazca se juntando a eles como apresentadora celebridade, um luxo.
O parceiro dela explica que o evento principal é basicamente um jogo de pega-pega, um contra 3, onde o presidente do conselho estudantil, o Taka, terá que capturar 3 alunos da outra equipe, e se qualquer um deles conseguir escapar, a equipe deles leva a vitória. No entanto, para deixar o jogo ainda mais interessante, todo mundo vai ter que usar os uniformes que combinam com os temas das suas classes. Isso foi o que a Naka ouviu mais cedo, e ela se desculpa com a Yuki por causa disso. A Yuki diz pra ela que amigos estão ali pra se ajudar nos momentos de necessidade, porque foi exatamente isso que ela ouviu do Rido, e é a mais pura verdade. Ela também está feliz com a nova regra, pois a fantasia de lobo esconde seu rosto e evita que outros assassinos a achem. Enquanto isso, Taka está todo derretido pela irmã, mesmo que não demonstre, mas ela fica nervosa ao vê-lo e se esconde atrás de Yuki. Isso deixa Taka furioso de verdade, e assim que o jogo começa, ele sai atropelando os participantes um por um. Só a equipe da Yuki sobrou agora, e Tega se empolga achando que sua cantora favorita está assistindo. Ele desafia Taka para um mano a mano, mas é despachado rapidinho. Com isso, Taka vira seu olhar furioso para Yuki, que percebe que não tem outra escolha a não ser lutar com ele. Taka ataca, mas ela segura a mão dele com força para que ele não possa jogá-la longe. Ele agarra o rabo dela para ter vantagem, e então, de repente, Naka decide se sacrificar para salvar sua única amiga. Ela usa uma bomba de fumaça, e quando ela se dissipa, Taka joga a própria irmã longe, em vez de Yuki, que está segura. Ela começa a se perguntar por que Naka se sacrificou. Mas então ela se lembra das palavras de Rido. Amigos são aqueles com quem fazemos coisas bobas e sérias, e o que importa é como eles melhoram a vida um do outro. Ela se pergunta o que pode fazer por Naka e, por outro lado, Taka está em choque porque jogou a irmã com toda a força. Ele encara Yuki nos olhos e ela sabe que pode facilmente se livrar dele. Mas o problema é que Taka cheira a molho Katsuda, e ela não consegue se afastar dele. De repente, ele pula em cima dela, mas Yuki o enfrenta de frente, segurando-o. Todos, incluindo Taka, ficam chocados que alguém possa igualar sua força, mas a única coisa na mente de Yuki é comida. Taka diz que não deixará ninguém se meter entre ele e a irmã, e mais importante, não deixará ninguém se aproximar dela com intenções impuras. Ele diz a Yuki que ela não faz ideia de quão especial é a amizade para a irmã, e que a viu sofrer por isso uma vez, e não vai deixar acontecer de novo. Ele diz a Yuki que nunca deixará a irmã ter amigos falsos, enquanto tenta jogá-la longe. Mas então Yuki pensa que precisa provar que é uma amiga de verdade. Ela de repente usa o impulso de Taka para jogá-lo no chão, fazendo a plateia inteira prender a respiração, e então corre em direção ao gol onde Naka a espera. Faltam apenas 20 segundos para o jogo acabar, e Taka persegue Yuki, determinado a não deixá-la vencer. Yuki vai direto para Naka, dizendo que antes não entendia a essência da amizade, mas agora sim. Ela diz que ficará muito feliz se puder se tornar alguém especial para Naka, e então se ajoelha diante dela para reafirmar a amizade. Naka fica vermelha ao ouvir isso, mas então, de repente, Taka chega e agarra Yuki bem na hora que o apito toca. Ela foi capturada no último momento, e mesmo tocando Naka e a libertando, não saiu da prisão, o que significa que a turma perde o jogo, apesar da vantagem. Taka vence, e Yuki fica sem chão, pois segundo lugar significa nada de molho Katsuda. Ela trava, e então a mídia corre para o campo para entrevistar os dois principais jogadores. Naka de repente se lembra de Yuki dizendo que aparecer na câmera seria uma coisa ruim. E agora ela não está em condições de esconder. Ela olha ao redor, busca recursos e rapidamente tem uma ideia. Joga uma bomba de fumaça de novo, e em segundos coloca Tega na fantasia de lobo e Yuki na de molho. Rito e Rico chegam bem na hora, preocupados com Yuki, e Naka diz que ela está segura. Eles a levam para longe do campo enquanto a mídia cerca Taka e Tega. Eles vão para trás do prédio da escola, onde Naka pede desculpas por fazer o time perder. Mas Yuki diz que foi porque ela não entendeu bem as regras. Ela diz que, como são amigas, devem compartilhar sucessos e fracassos, e Naka fica emocionada. Taka e seus capangas chegam e dizem a Naka para irem para casa agora. O grandalhão então dá outro olhar mortal para Yuki, achando que ela está deixando a irmã dele gay, e diz que se ela machucar Naka, vai pagar caro. À noite, Rido encontra Yuki sozinha no telhado, enquanto o resto dos alunos aproveita o show ao vivo. Ela começa a falar sobre seus sentimentos complexos sobre o festival cultural, e Hiro resume tudo dizendo que ela gostou. Yuki percebe que ele está certo, e então Hiro diz que, mesmo que tenham perdido este ano, podem sempre tentar vencer da próxima vez. Isso é um choque para Yuki, porque ela não está acostumada a pensar tão longe no futuro. Até então, ela sentia que podia morrer a qualquer momento, mas agora tem esperanças para um amanhã com novas possibilidades. No dia seguinte, Rido e Yuki convidam Naka, e ela mostra suas habilidades ninja jogando shurikens em um. Eles a aplaudem, e Naka timidamente diz que nem é tão talentosa assim, e que o irmão dela é que é bom de verdade. Ela diz que às vezes queria não ter nascido com esse poder e responsabilidade, e a vida seria melhor se pudesse ser uma garota normal. As palavras dela tocam profundamente Yuki, e ela diz a Naka que entende exatamente como ela se sente. Ela diz que também quer ser normal, e elas começam a se conectar por seus sonhos em comum, enquanto Rido sorri ao ver essa cena comovente. Bem nessa hora, Nida chega por trás dele e diz que ele finalmente está no caminho para montar seu próprio harém,
e já tem 2 garotas fofas ali. Ela pergunta quem ele vai escolher para hoje à noite, se apresentando como a terceira opção, e Hido surta, tentando dizer que não está interessado. Enquanto Yuki exibe suas habilidades com facas para Naka, Nida se aconchega em Hido, perguntando se ele quer sentir o gostinho do paraíso. No instante seguinte, o pirulito dela é estraçalhado pela faca de Yuki, que se desculpa sinceramente, dizendo que tentou jogar na árvore, mas a mão escorregou. Nida está furiosa e assustada ao mesmo tempo, mas ela não pode falar muito abertamente. Ela apenas diz a Yuki para ser mais cuidadosa, porque se a matar, não vai conseguir nenhuma informação sobre a irmã dela. Depois de ouvir isso, Naka pergunta ainda se ela também não é uma pessoa comum. Ela tenta se apresentar, mas Nida revela que sabe que Naka é filha de uma família ninja. Ela diz que vive de coletar e vender informações, e então agarra o rosto de Naka, dizendo que sabe que foi ela quem escreveu o nome de Yuki na prova. Naka fica intimidada, mas assim que Nida sente o olhar assassino de Yuki sobre ela, recua imediatamente. Depois de um tempo, Nida diz que vai para a China em uma missão, então pode encontrar informações sobre a irmã de Yuki. No entanto, ela não vai procurar muito a fundo, pois pode arrumar encrenca com os 9 do dragão, já que é a antiga casa de Yuki. Yuki diz que não conhece ninguém além do mestre dela lá, e então Nida se despede, dizendo para eles passarem um Natal íntimo juntos. Hido fica constrangido ao ouvir isso, e então, de repente, Naka pergunta se ele e Yuki estão realmente namorando, apesar de serem primos. Hido fica constrangido ao negar, e diz que ele e Yuki não são próximos assim. Ele pede para ela confirmar, mas fica surpreso ao ver Yuki o encarando sem expressão. Ela estava pensando na antiga organização o tempo todo, e diz que de repente percebeu que sempre esteve sozinha lá, mas agora tem mais pessoas para proteger. Hido pensa que os sentimentos dela por ele são de amor familiar, não romântico, mas ele está bem com isso. De repente, começa a nevar, e logo depois, Hido recebe uma mensagem do pai informando que ele voltará para casa no Natal. No dia seguinte, é Natal, e o quintal deles tem uma camada grossa de neve, e Machai imediatamente pula para fora para brincar. Hido cria um bonequinho de neve, e Yuki decide imitá-lo, mas ela não tem muita habilidade em esculpir, e o boneco dela fica deformado de todos os ângulos. Hido diz para ela não se importar, pois reflete a individualidade dela, e Yuki acredita nele. Logo, porém, Machai pula na direção deles e destrói só o boneco de neve dela, devastando-a. Hido diz para ela esquecer, deixando-a ainda mais triste, mas então ele recebe uma ligação do pai e volta para dentro para atender. Ele parece desconfortável o tempo todo, e então diz a Yuki que vai para a casa da Riko por um tempo. Yuki entende, mas faz um pedido a ele. Quando Hido volta da casa da mãe, ele está com muito frio e se pergunta por que Yuki pediu para encontrá-lo no mercado. Ele se pergunta se ela quer comer fora, quando de repente vê uma multidão enorme olhando para algo. Ele também se junta a eles, e para sua surpresa, estavam olhando para Yuki, que está vestida como uma modelo e esperando por Hido. Ela coloca o cachecol no pescoço dele, dizendo que o esquentou para ele. Hido surta, pensando que as pessoas vão achar que estão namorando, já que estão fazendo isso no Natal. No entanto, Yuki segura a mão dele e diz que é a intenção dela. Ela diz a Hido que eles deveriam namorar e ele começa a tremer sem entender o que ela quer dizer. Yuki diz que ao vê-lo chateado e desconfortável antes, ligou para Riko que a aconselhou a levá-lo para um encontro para animá-lo. Yuki diz que quer que ele esteja feliz e alegre, já que é Natal, e o Hido, envergonhado, decide aceitar a gentil oferta dela. Eles dão as mãos enquanto caminham pelo mercado e Hido começa a se perguntar sobre seu relacionamento com Yuki novamente. De repente começa a nevar, e Hido diz que ama a neve. Yuki começa a rir e corar com isso, porque o nome dela também significa neve. Ela diz que mesmo sabendo que Hido não está falando dela, ouvi-lo dizer que gosta de neve a faz se sentir bem. Hido fica vermelho ao ouvir isso, o coração batendo descontrolado, mas ele não consegue parar de se sentir atraído por Yuki. No dia seguinte, Riko vem e conta ao irmão como ajudou Yuki a escolher a roupa do encontro para ter o máximo impacto nele. Ele ainda está constrangido com o que aconteceu ontem, e pergunta a Riko se ela tem certeza de que Yuki tem sentimentos românticos por ele. Ele acha difícil imaginar que ela possa ter tais sentimentos, mas Riko está confiante de que Yuki gosta muito dele, e ela ainda não está ciente de seus sentimentos. Hido ainda acha difícil de acreditar, então Riko tira um aplicativo que testa a compatibilidade amorosa de quem ainda não é casal. Hido não acredita em apps assim, mas Riko diz que é bem preciso, e uma amiga dela pediu o crush em namoro depois de ver a pontuação, e agora estão juntos. Ela começa a fazer perguntas a Hido sobre a interação dele e de Yuki, e as respostas são positivas. Hido fica cada vez mais constrangido à medida que as perguntas ficam mais diretas. Mas no final, quando Riko pergunta se ele ou Yuki já disseram que gostam um do outro em um contexto não romântico, Hido mente e diz que não. Com apenas uma resposta negativa, sua pontuação de afeto mútuo com Yuki chega a impressionantes 6%, e Riko diz a Hido que ele e Yuki já são um casal. Ele fica ainda mais envergonhado com isso, e bem nessa hora, Yuki volta para a casa das compras. Hido percebe que não tem problema em conversar com ela sobre coisas normais, mas Riko não vai deixá-los em paz com isso.
Ela de repente começa a fazer a Yuki as mesmas perguntas que fez a Rido, e a cada pergunta ele fica mais envergonhado. Yuki responde a todas as perguntas com sim, e a pontuação dela é 100%. Bem, agora Riko tem certeza de que há 100% de afeto mútuo entre o irmão dela e a empregada, e ela está confiante de que Yuki em breve será sua cunhada. Mais tarde eles jantam sentados sob a mesa aconchegante e Riko começa a revelar detalhes embaraçosos sobre Rido. Ele entra em pânico porque não quer que Yuki veja seu lado infantil, mas Riko adivinha isso e conta pra Yuki também. Rido está furioso agora e decide dar uma lição na irmã. Ele tenta chutá-la por baixo da mesa, mas mesmo depois de muitas tentativas, ela não reage. Ele se pergunta o que está errado e espia por baixo da mesa, onde para sua surpresa, descobre que estava chutando Yuki o tempo todo, mas para ela não era nada mais que um empurrãozinho. No entanto, ela ficou vermelha, pensando que Rido estava tentando um flerte por baixo da mesa, desses que ela só via em filmes. Rido também surta ao perceber o que estava fazendo nos últimos 5 minutos. E ao vê-los ambos vermelhos, Riko declara que isso deve ser por causa de um segredo entre os dois pombinhos. Na manhã seguinte, Rido encontra Yuki dormindo bem ao lado dele e de repente fica constrangido. Ele sai silenciosamente da cama e vai para fora, escondendo algo de Yuki que acorda ao ouvir os passos dele. Uma vez fora da porta, Rido começa a se culpar porque não consegue lidar com seus sentimentos. Ultimamente, Yuki tem tido muitos pesadelos, e ele disse a ela que podia dormir ao lado dele se a fizesse se sentir melhor, e ela agarrou a oferta. No entanto, agora ele se arrepende de ter dito algo tão ousado, porque estar perto dela o deixa sem jeito. Ele não tem conseguido dormir muito ultimamente porque Yuki está sempre perto dele, e ele se pergunta o que deve fazer agora. E nessa hora, Yuki abre a porta e pergunta se ele está bem. Ele diz a ela que hoje é o dia da faxina anual, então acordou cedo, mas essa é apenas uma desculpa esfarrapada. Enquanto vai se arrumar, Rido percebe que não pode ser um covarde para sempre. No entanto, ao pensar em se confessar para Yuki, a imagem de sua paixão de infância vem à mente, que uma vez rejeitou sua confissão dizendo que ele não a amava. Ele só queria alguém por perto. Enquanto isso, Yuki acreditou na história de Rido sobre a faxina, e ela começa a passar pano no chão depois de recolher todo o lixo. Ela se lembra de como foi humilhada da primeira vez que tentou passar pano no chão, mas agora é a chance de se redimir. Ela está confiante de que pode fazer isso, mas Machai tem outros planos. Quando Rido chega, Yuki está de novo no chão, encharcada de água suja, e Machai está em cima da cabeça dela, abanando a toalha. Ela pede desculpas a ele, mas Rido sabe que não é culpa dela. Ele pega o cachorro e diz a Yuki para tomar um banho quente, mas ao vê-la com a camisa molhada, seu coração dispara a 200 por hora. Ele fica vermelho de vergonha e corre imediatamente para o banheiro, pensando que é errado ter sentimentos impuros por alguém tão inocente e ingênua como Yuki. Ele de repente se lembra de como a mãe o deixou, e então até sua paixão o deixou sozinho depois de rejeitá-lo. Rido pensa que não sobreviveria se Yuki o deixasse quando ela bate na porta e pergunta se ele está bem porque tem agido estranho desde manhã. Rido abre a porta para dizer que está bem, mas para sua surpresa, Yuki está de joelhos, o colo pronto para servir de travesseiro. Ela realmente quer que ele deite a cabeça no colo dela para esquecer as preocupações, mas Rido não quer fazer isso. Não quando suas emoções já estão em... Diz a Yuki que é constrangedor para um estudante do ensino médio colocar a cabeça no colo de uma mulher e ela de repente fica chateada. Ela pergunta a Ido se ele se cansou dela e então de repente começa a chorar, dizendo que afinal é um fracasso. Ela fica chocada com as próprias lágrimas porque não chorava há muito tempo, e Rido fica completamente abalado. Ele se pergunta se deve consolar Yuki ou apenas fugir e, no final, decide mandá-la tomar um banho antes que pegue um resfriado. Yuki obedece e vai para o banheiro, e Rido percebe que escolheu a pior opção para responder ao colapso dela. Ele se pergunta o que há de errado com ele, e do outro lado da porta, Yuki pensa o mesmo. Depois daquele momento, Yuki fica muito sentimental e chora por qualquer coisinha, pedindo desculpas mesmo quando não é culpa dela. Ela chora primeiro quando Rido aponta que esqueceu de comprar rabanetes, e depois quando ele diz que Machai está engordando demais, ela chora de novo por tê-lo alimentado demais. As coisas ficam tão ruins que ela começa a chorar e pedir desculpas, mesmo quando vê gatos de rua brigando, ou uma folha cai de uma árvore. Rido tenta dizer a ela que não é culpa dela, mas não sabe como fazê-la se sentir melhor. Ele ainda a deixa dormir ao lado dele quando ela tem pesadelos, e por causa disso, ele não consegue dormir nem um pouquinho. Ele decide tirar um cochilo na véspera de Ano Novo, enquanto Yuki está ocupada fazendo tarefas. Ela logo vem chamá-lo para fazer compras, mas ele sumiu e deixou um bilhete dizendo que voltaria logo. Ela fica um pouco chateada ao ler isso, mas vai fazer compras junto com Machai. O mercado que ela costuma ir está completamente fechado porque é fim de ano, e Yuki tem que ir a um supermercado, um ambiente completamente novo para ela. Ela decide comprar rosbife para o jantar, mas ao voltar para casa, encontra Rido preparando o jantar para eles, e ele também comprou rosbife. Yuki de repente começa a chorar e pede desculpas por cometer um erro mais uma vez. Ela se acalma depois de um tempo, mas assim que começam a comer, ela volta a chorar mais uma vez.
Rido se sente patético assistindo a isso, porque tem feito Yuki chorar apesar de seus melhores esforços para fazê-la feliz. Naquela noite ele decide dormir no sofá e Yuki o cobre com um cobertor. No dia seguinte é ano novo, e Rico vem para levar Rido e Yuki a primeira visita ao santuário do ano. Yuki diz a ela que será difícil porque Rido está dormindo muito profundamente, e ela não conseguiu acordá-lo. Rico não está feliz que ele esteja dormindo tarde mesmo em um dia tão especial, porque não é só ano novo, mas também o aniversário dele. E Yuki de repente começa a chorar ao ouvir isso porque ela nem sabia o aniversário do mestre dela. Rico fica chocada ao vê-la chorar, e Yuki diz que suas glândulas lacrimais parecem estar com defeito, já que ela chora por qualquer coisa. Ela diz que não vai conseguir parar as lágrimas, então é melhor para ela ficar dentro de casa, e Rico entende. Ela decide ir ao santuário com as amigas e diz a Yuki para cuidar de Rido. Yuki então entra e encontra o smartphone de Rido no chão. De repente, Naka manda uma mensagem para ele dizendo que quer ir ao santuário com ele e Yuki. Yuki decide acompanhá-la e encontra Naka no santuário usando roupas tradicionais, enquanto ela está com uma roupa da moda. Naka fica surpresa que Yuki veio sozinha, mas o maior choque é quando ela percebe que Yuki não sabe a importância da primeira visita ao santuário do ano. Ela explica que todos contam seus desejos aos deuses neste dia, e podem tirar bilhetes que revelam a sorte para o resto do ano. Yuki decide tirar um bilhete da sorte, mas começa a chorar ao ler que tem sorte incerta, e que pode perder e se separar de muitas coisas. Naka leva para fora, onde Yuki diz que isso deve significar que ela vai se afastar de Rido este ano. Ela diz que a atitude dele em relação a ela mudou de repente, e ele tem se distanciado dela. Ela começa a chorar de novo, dizendo que ele não precisa mais dela, e que ele vai deixá-la. Ela diz que sempre que pensa que vai se afastar de Rido, não consegue parar as lágrimas de escorrer. Naka não sabe como consolá-la, então começa a contar a Yuki sobre a vez em que não conseguiu parar de chorar. Ela diz que aconteceu quando a mãe dela morreu, e Yuki cai no choro ainda mais forte depois de ouvir isso. Naka explica que a mãe dela dizia que as lágrimas transbordam quando a gente guarda emoções demais. Então ela aconselha a Yuki a deixar chorar à vontade, para aliviar o peso no coração, sabe? Ela diz que se continuar chorando, a tristeza vai passar e ela vai conseguir sorrir de novo. A Yuki se sente melhor com isso e Naka manda ela chorar tudo o que tiver que chorar antes de irem fazer seus pedidos aos deuses. Mais tarde, elas vão ao templo fazer seus pedidos, e a Yuki reza para continuar vivendo com o Iedo e todos os amigos. Enquanto isso, o Iedo está lá dormindo pesado. Quando o pai dele, que finalmente voltou para a cidade, liga, o Iedo nem acorda para atender. Então o pai dele começa a voltar para casa sozinho, em silêncio. Por outro lado, enquanto a Yuki volta para casa com a Naka, ela conta que hoje é para aniversário do Iedo. A Naka fica super animada e diz para Yuki comprar um presente legal e esperar a hora certa, quando estiverem a sós, para entregar. Yuki não tem ideia do que dar de presente, e a Naka pergunta o que o Iedo gosta. O primeiro pensamento dela é a bisteca de porco da loja Katsuda, mas a Naka diz que não é especial o suficiente para ser um presente de aniversário. A Yuki pensa mais um pouco e percebe que o Iedo curte action figures, só que ela não sabe que se chamam assim e diz pra Naka que o Iedo gosta de bonecas. Felizmente, a Naka é esperta e leva a Yuki a uma loja de action figures. Ela vê um brinquedo que o Iedo já tem e decide comprar pra ele, achando que ele vai gostar. A Naka explica que é tipo uma loteria, e ela precisa continuar jogando até conseguir o que quer. A Yuki começa na hora, mas depois de algumas rodadas, só consegue os brilhantes, e não aquele que parece um Lucario doidão. Ela começa a chorar, achando que não consegue fazer nada direito, e a Naka se esforça para acalmar. Nisso, um Coroagato aparece, e do nada, pergunta para Yuki se ela quer aprender um macete para tirar o brinquedo certo da máquina de brindes. A Yuki fica curiosa, e o homem diz que a primeira coisa é se livrar das lágrimas, porque espíritos malignos vivem nelas e comem a confiança. Ele continua falando como se tivesse esquecido os remédios hoje, e então diz para Yuki que ela precisa de determinação e instinto assassino para a máquina obedecer. Bom, ela está tão desesperada que acredita nele e praticamente ameaça a máquina de brindes. Vai acabar com ela se não conseguir o brinquedo desejado dessa vez. A Naka e o homem ficam chocados com a intensidade dela. Mas, surpreendentemente, o truque funciona, e ela consegue o Lucario doidão. A Yuki fica radiante e agradece o homem, que diz que já esteve numa situação parecida, tentando comprar um brinquedo para o filho, então não podia deixá-la na mão. Ele então vai fazer as compras dele, e a Yuki o acha super legal e gentil. Por outro lado, a Rico acorda o Iedo com um golpe de karatê na cabeça e pergunta até quando ele vai dormir no dia do aniversário dele. Ela diz que o pai deles vai chegar a qualquer momento, e antes que o Iedo possa assimilar a informação, ele vê o bilhete da Yuki dizendo que ela foi ao templo. O Iedo entra em pânico ao ler, porque ainda não contou a Yuki sobre o pai, e a Rico acha isso um absurdo, já que ele deveria ter feito isso antes, pois eles moram juntos. Essas palavras de repente deixam o Iedo para baixo, e ele diz que comunicação não é fácil nem mesmo com a família. Ele ainda se lembra do dia em que a mãe foi embora e não conseguiu perguntar o motivo ao pai. Ele nem conseguiu perguntar o motivo da expressão assustadora no rosto dele. E depois daquele dia, a relação deles começou a ficar tensa. Logo, o pai foi trabalhar no exterior e raramente voltava para casa, então ele nunca teve a chance de perguntar o motivo do divórcio.
Agora que pensa em apresentar Yuki a ele, tem medo que o pai fique bravo com os dois. De repente, ele recebe uma mensagem que o tira do flashback. É da Naka, dizendo pra ele animar a Yuki porque ela tirou um bilhete ruim. Em segundos, a Yuki volta pra casa com os olhos inchados e decide trocar de roupa, colocando o uniforme de empregada rapidinho. O Iedo imediatamente diz a ela que o pai está voltando e não faz ideia de que ela é uma assassina. Ele tenta dar uma sugestão, mas desiste. Pensa que, se tentar esconder a Yuki do pai, estará pisoteando todo o esforço dela para se tornar normal, então ele jura protegê-la, não importa o que o pai diga. Rico começa a bajular ele, chamando-o de rei da lábia, mas pede para ele dizer isso na cara da Yuki para ter melhores resultados. Bem na hora em que estão discutindo, o pai deles chega em casa, e é o mesmo coroa-gato que a Yuki conheceu no mercado. A Rico corre para abraçá-lo, mas o Iedo está bem nervoso e distante. Ele então decide contar ao pai sobre a Yuki. E quando ela desce as escadas depois de se trocar, o pai já sabe todos os detalhes importantes sobre ela. Eles se sentam para conversar enquanto o Iedo prepara café. E o pai dele comenta que conhecia o antigo mestre da Yuki, que era uma pessoa respeitável. Começam a falar sobre como ele conheceu o mestre, que pediu para ele cuidar dela após a morte, e o Iedo só escuta, sentindo que é o único por fora da história, assim como no divórcio dos pais. Ele começa a se sentir sozinho, e então percebe que há coisas que ele não sabia sobre o pai ou a Yuki. De repente, ele entende que está sempre presumindo o que a outra pessoa está pensando, e nunca os confrontou diretamente para saber a verdade. Enquanto isso, o pai dele termina a conversa com a Yuki e decide ir para a casa da Rico para falar com a mãe dela. A Rico diz que ele deveria ficar para comemorar o aniversário do Iedo. Mas ele responde que o Iedo nem gosta do próprio aniversário. Então, o parabeniza por fazer 16 anos e lhe dá um presente dele e da ex-esposa. Ele diz que depois disso, vai a uma reunião da empresa e depois volta para o exterior, o que faz o Iedo se sentir inseguro de que não conseguirá ter uma conversa de verdade com o pai nem dessa vez. Enquanto o pai e a Rico entram no táxi, o Iedo decide superar a hesitação e segura a porta, pedindo permissão ao pai para deixar a Yuki ficar ali. O pai apenas o encara e pergunta o que ele quer fazer, e o Iedo diz que quer que a Yuki fique com ele. O pai diz para ele seguir com a decisão e que vai explicar as coisas para a mãe. Ele vai embora com isso. E o Iedo se sente melhor porque é a primeira vez que conseguiu transmitir algo ao pai. Atrás dele, a Yuki está nas nuvens porque o Iedo disse que quer que ela fique. Mas antes que ela possa falar com ele, o Iedo recebe uma ligação do pai, que pede para ele passar o telefone para Yuki. Ele então diz a Yuki que o Iedo começou a mudar por causa dela, e pede para ela continuar cuidando dele no futuro. A Yuki fica tomada pelas emoções, e depois que a ligação termina, ela reúne toda a coragem para pedir ao Iedo para ver a vista noturna com ela. Assim que ele concorda, ela o pega nos braços e pula pro telhado, ofegante e com a mão no coração, que mal aguenta tanto estresse. Enquanto o sol começa a se pôr, a Yuki lhe deseja feliz aniversário e entrega os action figures que comprou para ele. Mas para seu choque, ela apertou com tanta força que quebrou. Ela está à beira de chorar de novo, mas o Iedo entende os sentimentos dela agora. Ele percebe o quão tensa ela devia estar quando ele tentava evitar uma conversa honesta, e ele não quer mais fazer isso. Ele decide ser honesto com ela sobre seus sentimentos e diz que esse action figure é do programa favorito da infância dele, de quando os pais ainda estavam juntos. Ele conta sobre suas inseguranças e como tem evitado o pai desde que a mãe foi embora, e se pergunta se consegue consertar a relação. Iedo então diz a Yuki que não quer que a relação deles estrague por falta de comunicação, e é por isso que ele quer viver como se fossem uma família que compartilha tudo. Ouvir as palavras dele faz a Yuki se lembrar da família, e ela começa a chorar de novo, mas dessa vez são lágrimas de alegria. Ela pergunta ao Iedo se pode mesmo se tornar a família dele, e ele, impaciente, diz que só ela pode fazer isso, porque ele gosta dela. Ele aguarda ansiosamente a resposta, e quando ela diz que também gosta dele, ele não sente nenhum sentimento romântico por trás, e é a vez dele de chorar. Ao voltar para o quarto, o Iedo cai em lágrimas, pensando que mesmo tendo reunido coragem para confessar seus sentimentos a Yuki, tudo o que recebeu em troca foi um coração partido. No entanto, ele está ignorando o fato de que a Yuki é meio lerda quando o assunto é coração. Ela está cortando repolho na cozinha, quando de repente, a confissão do Iedo surge na mente dela. Ela começa a relembrar o rosto sorridente dele sem parar, e de repente agarra o coração enquanto alguns sentimentos que ela não conhece começam a surgir lá dentro.